Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou estudiosa de História, Filosofia e Espiritualidade e também gosto de costurar, em especial patchwork. E é por isso que eu trago para a nossa reflexão aqui também um estudo do patchwork, porque nós estamos trabalhando não só neste canal, mas também no canal Paz e Arte, onde eu ensino a fazer alguns artesanatos feitos à mão, no intuito de auxiliar no equilíbrio, na concentração, numa proposta de arte e educação. Então, este canal de filosofia, história e espiritualidade recebe essa história do patchwork, mas que também vai ser postado lá no meu canal Paz e Arte, que vocês podem acessar para seguir esse trabalho de arte e educação que eu estou fazendo. Vamos falar do patchwork a partir do momento que ele está relacionado à colonização americana. Como nós sabemos, nós já vimos aqui no canal de história a história da colonização americana, das 13 colônias. Nós já vimos também a época em que a Inglaterra viveu na era Tudor. Nós vamos ver também ali fortemente a presença do patchwork, essa técnica de unir tecidos, e que aos poucos nós vamos trabalhar aqui neste canal, na parte histórica, e também na parte de manualidades no outro canal Paz e Arte. Sejam muito bem-vindos e eu espero vocês também no outro canal para que vocês possam me acompanhar. Como eu falei para vocês, patchwork é um trabalho feito com retalhos, uma técnica que une tecidos com formatos diversos. Patchwork é a parte superior ou topo do trabalho. Vejam aqui nesta imagem que nós temos três partes do trabalho. Uma parte onde esses quadrados coloridos estão unidos, costurados. Essa é a parte do patchwork. Existe uma manta de fibra aqui, ó, de algodão, que fica no entremeio entre o tecido do fundo, que é esse vermelho final, e o patchwork propriamente dito. Eles três unidos com uma costura, né? Como aparece aqui nessa imagem, juntos, unidos com uma costura que a gente vai chamar de quilting. Então, o patchwork é a parte superior, o topo do trabalho. Já o trabalho completo é o acolchoado, formado pelo topo, mais a manta acrílica e o tecido do fundo. Tudo preso por uma técnica conhecida como quilt ou acolchoamento. Então, aqui a gente vê o trabalho do patchwork, que é a união dos tecidos em três camadas. E quando a gente faz o quilt, que é uma costura unindo todos eles, a gente vai formar um acolchoado como se fosse um edredom. E isso que é o patchwork. Existem pesquisas que apontam que o patchwork é uma técnica milenária, inclusive que veio lá do Egito Antigo. Se você quiser aprofundar nessa história, nós temos uma querida mestra de patchwork chamada Karen Dolores. Vocês podem acessar Karen Dolores Studio e vocês vão ver lá um vídeo que ela tem sobre a história do patchwork. Eu vou salvar aqui nas minhas playlists para que vocês possam acessar na hora que vocês quiserem, que aponta para esta direção, que é uma técnica milenar. Só que nós vamos trazer aqui apontando a partir da colonização americana. É por isso que eu trago essa referência aqui desse estudo. A técnica de unir tecidos em blocos coloridos chegou à Inglaterra no século XI, sendo utilizada para fazer tapetes e vestes cerimoniais. Era muito apreciado como presente de casamento. Então, lá no século XI, na Europa, a Inglaterra, né? Nós sabemos que a Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial, na produção de tecidos a partir da lã de carneiro, e depois foi se desenvolvendo o tear, até que a Inglaterra, na colonização americana, desenvolve a lavoura de algodão, que vai ser uma lavoura de plantation, como a gente já estudou, mão de obra escrava em larga escala, com um produto agrícola. Como foi aqui no Brasil, a cana-de-açúcar no mesmo sistema,
foi na parte sul dos Estados Unidos. E ali, na entrada dos colonizadores que vieram da Inglaterra, muitos deles perseguidos pela Inquisição, os calvinistas, eles adentraram os Estados Unidos e trouxeram essa técnica, que vai também ser incorporada toda essa cultura country, que a gente reconhece aqui no Brasil como sendo do período da colonização americana. Em meados do século XVII, a arte de quiltar chegou às Américas, mais especificamente aos Estados Unidos e Canadá, trazida pelos colonizadores, como eu falei para vocês. As técnicas eram transmitidas pelas mães e avós para suas descendentes. Assim surgiram muitas tradições relacionadas a tecidos, cores e desenhos. Olha que imagens maravilhosas do período da colonização, das mulheres tecendo à mão, não é? Aqui, ó, quiltando à mão em suas casas. E aqui uma reunião de mulheres produzindo uma colcha de patchwork. Era muito comum elas produzirem em grupo, muitas vezes para dar um presente a uma amiga, um presente de casamento. É uma coisa maravilhosa essa tradição. E cada vez que a gente aprofunda neste estudo, mais a gente se apaixona. Quem nunca se deparou com uma linda colcha de patchwork ambientando algum filme nas telas de cinema? Vejam algumas imagens que eu encontrei. Alguns filmes a gente está assistindo, filmes de época, não é? Filmes dessa época da cultura country, dessa época da colonização americana, muitos filmes maravilhosos, até mais atuais, e nós vemos as colchas de patchwork sendo colocadas na cena, ambientando, mostrando mesmo essa cultura já enraizada nas tradições da América do Norte. Aqui no Brasil, cada vez mais o patchwork se expande como arte, e nós vamos ver nos grandes festivais, em especial o de Gramado, aquelas maravilhas de trabalhos artísticos que vão se desenvolvendo cada vez mais e vai tomando essa dimensão artística, buscando resgatar essa cultura, mas numa perspectiva muito mais elaborada. Os blocos de patchwork são a unidade básica da grande maioria dos quilts. Vejam que cada unidade dessa é a base do trabalho de patchwork que a gente chama de blocos. Eles têm uma infinidade de modelos e são nomeados de acordo com a sua aparência ou com a sua história. Quer dizer que cada bloco tem um nome que fala, que conta a sua história. Esses blocos mais conhecidos são blocos que trazem uma história por trás de cada um. Existem blocos com nome de mulheres, blocos bíblicos, blocos com nome de batalhas ou fatos históricos, ou até com nome de lugares como cidades ou estados americanos. Nós já estamos trabalhando o Nine Patch, que é esse aqui, ó, só com quadradinhos, 9 quadradinhos. Esse terceiro da primeira fileira, de cima para baixo. Esse aqui é o Nine Patch, que nós já estamos trabalhando no canal, conduzindo ele, produzindo ele à mão, não é? Ele é famoso. Tem também o Four Patch, que é esse aqui, somente com 4 quadrados, que é bem parecido. E outros também que nós vamos trabalhar em breve, esse daqui, Churn Dash. É um dos blocos que eu já estou preparando para a gente trabalhar à mão. Existem vários e vários blocos. E nos parece que está contando essa história dessas mulheres valorosas que vieram colonizar as Américas. Porque nós falamos muito dos colonizadores, da sua coragem, da sua determinação. Mas também temos que lembrar dessas mulheres que trouxeram aqui o patchwork, deixando essa assinatura colonizadora, essa assinatura da sua passagem na colonização. Essas mulheres fortes, das quais nós temos muito que aprender com a vida delas. Vou lembrar para vocês que no canal Paz e Arte, que estamos trabalhando com arte, educação, com esse despertar da nossa sensibilidade, da nossa concentração, da nossa dedicação, da nossa disciplina. São virtudes que são construídas
a partir do hábito de costurar, de bordar, de construir coisas belas que melhoram nossa autoestima. Nós vamos construir os blocos de patchwork à mão, como era feito no princípio pelas colonizadoras, que poderão ser construídos por crianças a partir de 7 anos ou até antes, dependendo da habilidade delas. Pode-se também considerar que esse aprendizado para crianças é um aprendizado para despertar a mente matemática, porque nós sabemos que o estudo do patchwork é um estudo milimétrico e em muitos dos conhecimentos de matemática, geometria, estão aqui também incorporados nesse estudo. E assim, todas as pessoas podem fazer, de qualquer idade. Eu conheço senhoras muito talentosas, já com mais de 70, 80 anos, que produzem coisas lindíssimas. Então, vamos continuar nesse trabalho, buscando nos descobrir, despertar a nossa sensibilidade. Vejam aqui, estes são alguns dos meus trabalhinhos que eu fiz à mão, que eu fiz os blocos, a minha primeira coxa, todos os blocos foram construídos à mão. Eu somente usei máquina na hora de unir os blocos, mas muitas pessoas constroem toda a coxa à mão. Aqui também essa mantinha infantil que eu fiz com as bonequinhas feitas de pet appliqué, uma técnica também de bordado, e depois uni os blocos, fiz o quilt na mão. E essas duas abaixo aqui também, toda feito à mão, inclusive o quilt foi todo feito à mão. Nós vamos trabalhar muito no nosso canal e eu espero que vocês também possam produzir coisas maravilhosas. E eu vou ficando por aqui com este recadinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então curte, compartilha, comenta aqui para que a gente possa crescer junto e não se esquece, se inscreve no canal. Muito obrigado, até mais.